Olá pessoal, presta atenção aqui. Como é que a gente faz na REURB social, na REURB S, quando tem uma unidade imobiliária que não é usada para residência? Essa pergunta é muito frequente, principalmente em relação quando essa unidade imobiliária é ocupada por uma igreja, por uma entidade religiosa. O que fazer? Antes de entrar no mérito dessa questão, eu sou Carlos César Pinheiro, advogado especialista em parcelamento do solo e REURB. Se você não segue o nosso canal, passe a seguir para você ter mais conteúdos como esse, se for do seu interesse. Vamos lá! Estamos fazendo uma REURB social e é um núcleo consolidado antes de 22/12/2016. Se é consolidado antes dessa data, podemos conferir o direito real de propriedade através da legitimação fundiária. Se é consolidado depois, o direito real que deve ser concedido é a legitimação de posse. Falo bastante disso, inclusive, no meu curso online gravado, 16 horas de conteúdo, que o link está aqui embaixo para você conhecer. Mas hoje a discussão nesse vídeo é o seguinte: estou fazendo uma regularização social, uma REURB S, e tenho lá unidades imobiliárias que são ocupadas por igrejas, por exemplo, por mercearias, por aquele botequinho que o pessoal gosta de frequentar. Aí eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura do parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 23. Então veja, artigo 23, parágrafo 1º, inciso 3º. Em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. Ou seja, o município vai conferir o direito real da legitimação fundiária, da propriedade, através desse reconhecimento dessa propriedade pela legitimação fundiária, aquela unidade imobiliária que tem um ocupante que nela não reside. Veja bem, isso é possível desde que seja reconhecido o interesse público da ocupação. Antes, vamos falar daquela unidade imobiliária que o cidadão tem um botequinho na frente, tem uma lojinha na frente, ele mora atrás. Então ele usa aquela unidade imobiliária como residência, ele aproveitou ali a garagem e fez ali um comércio. Esse não entra, esse não há discussão da possibilidade da legitimação fundiária para ele. Aqui entra em discussão aquela unidade imobiliária que é usada exclusivamente para uma finalidade não residencial. O poder público tem que declarar aquela utilização como de interesse público. Mas o que é interesse público? Eu tinha uma interpretação no sentido de que um comércio, uma atividade comercial, seria de interesse público para essa finalidade. Quem me convenceu a mudar de ideia foi o registrador baiano Herverson Soares, que me trouxe uma interpretação muito interessante, no sentido de que merece esse reconhecimento de interesse público para fins de receber legitimação fundiária numa REURB social, quando não se tem a destinação residencial, ou uso por entidades assistenciais sem fins lucrativos, o uso por igrejas, não o uso por comércio. Depois eu até argumentei no entendimento dele que um comércio, por exemplo, ele não tem renda familiar para ser verificado ali qual que é a renda familiar daquele comércio. Ele tem faturamento, seja ele legalizado ou não, ele tem faturamento. E depois eu fui incrementando esse novo entendimento que me foi inspirado aí pelo amigo baiano Herverson. Veja que interessante. O artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, 150, inciso 6º da Constituição Federal, traz a questão das imunidades tributárias. Na sua linha A, ele traz a imunidade recíproca entre os entes da federação. Um ente da federação não paga impostos para outro. Na linha B, ele traz os templos de qualquer culto. Ou seja, os templos de qualquer culto não pagam impostos federais, estaduais e municipais. E na linha C, ele traz as instituições assistenciais sem fins lucrativos, as instituições de educação sem fins lucrativos, as sedes dos sindicatos dos trabalhadores, a sede dos partidos políticos e suas fundações. Ou seja, tem uma turminha elencada tanto na linha B quanto na linha C
que a Constituição Federal deu tanta importância, entendeu que são tão importantes para o regime brasileiro, que disse que eles não pagam impostos, eles estão vacinados pela imunidade tributária. Eles podem praticar o fato gerador à vontade, que não gera obrigação tributária. Por que o Estado fez isso? Porque entendeu, com toda a certeza do mundo, que o que eles fazem é de interesse público. E ainda interesse público relevante, porque não vão pagar nenhum imposto. Eu vou juntar essas duas coisas. O que seria interesse público da ocupação numa REURB social? Na REURB-E não tem essa discussão. REURB-E é aquele negócio onde eu estou pagando, então REURB-E eu posso ter qualquer tipo de utilização. Agora, na REURB-S, para ter a legitimação fundiária, eu tenho que ter autorização residencial. Se não for residencial, o poder público tem que reconhecer como de interesse público aquela ocupação. Vamos juntar as duas coisas? E se a gente aplicar para toda a turminha que tem imunidade tributária? A gente aplicar o 150, inciso 6º, alíneas B de bola e C. E reconhecer como de interesse público as ocupações dos templos de qualquer culto. Mesmo que não tenha uma pastoral, que não tenha nada que faça um trabalho de assistência social, não precisa. Porque os templos de qualquer culto têm imunidade tributária, então óbvio que eles são de interesse público. Ah, mas o poder público vai estar subsidiando a igreja, o templo, se ele der a legitimação fundiária. Primeiro que ele não dá a legitimação fundiária. Ele não distribui um subsídio quando ele está fazendo a REURB. Ele simplesmente reconhece a propriedade pelo mecanismo de aquisição dessa propriedade de forma originária, que é a legitimação fundiária. Então nem se fala que ele está subsidiando aquele templo de qualquer culto. Ele está simplesmente reconhecendo um direito que já está lá. É uma entidade religiosa, um templo de qualquer culto, que tem muito interesse público, tanto é que a própria Constituição dá a esse templo imunidade irrestrita de impostos, imunidade tributária, então ele é de interesse público. Aquele direito dele já está ali e o poder público vem apenas reconhecer esse direito com a legitimação fundiária. Então ele não dá, ele não subsidia, ele não está ferindo outro dispositivo da Constituição que diz que é proibido ao poder público subsidiar os cultos religiosos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma, os outros da lista, da turminha das alíneas B e C do 156 da Constituição, as entidades assistenciais sem fins lucrativos, as entidades educacionais sem fins lucrativos, as sedes dos partidos políticos e suas fundações, a sede dos sindicatos dos trabalhadores. Todos que têm imunidade tributária são de interesse público. Então, essas ocupações, ao meu ver, indubitavelmente podem ser reconhecidas como de interesse público numa REURB social, não tendo ocupação para residência, para fins de recebimento da legitimação fundiária pelo poder público municipal. Ok? E o comércio gera receita, gera renda. Eu consegui enxergar isso, mas agora não consigo mais enxergar. Na classificação individual, que no meu modo de ver é a melhor forma de classificar a REURB, falo muito isso no meu curso online também, a melhor forma é a individual, aonde eu tenho uma classificação individual de uma mercearia, do botequinho do Jair, lugar melhor não tem para ir, essas ocupações eu não vou classificar como essa, porque não são de interesse público a ponto de se enquadrarem nesse reconhecimento para receberem a legitimação fundiária. E não são enquadráveis na categoria social, porque não tem renda para ser verificada a questão da renda familiar máxima estipulada pelo município. Ou seja, na classificação individual, o botequinho do Jair, a mercearia da Ivone serão classificadas como E, porque dali não sai renda, porque não tem ocupação na REURB social para moradia. Aí, classificando como E, não há problema de se reconhecer a propriedade por legitimação fundiária, mas haverá o pagamento dos emolumentos para o registro desse direito real, não poderá haver a averbação por mera notícia
E talvez, se o poder público for cobrar regressivamente o que ele gastou, daqueles que ele classificou como E, vão ter aí que contribuir futuramente nesse ressarcimento, ok? Então vamos aplicar aí a conjugação, fazer uma interpretação sistemática, como diz a hermenêutica do 150, inciso 6º, alíneas B e C, com essa questão do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 3º, de reconhecimento do interesse público para ocupação não residencial para fins na REURB S do reconhecimento da propriedade por legitimação fundiária. Ficou legal, né? O que vocês acham? É isso aí. Me segue para mais vídeos. Um abraço.